Oi, amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Evelyn. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência em ter o visto americano aprovado e também vou deixar algumas dicas. Pessoal, eu e o meu esposo iniciamos o processo para tirar o visto americano ano passado, em março de 2022. Na época eu ainda não tinha o meu passaporte, então eu tive que tirar um passaporte. Eu tirei o meu passaporte em São Sebastião, São Paulo. Meu passaporte ficou pronto super rápido, com menos de uma semana eu já estava com o meu passaporte em mãos. O meu marido, ele já tinha passaporte, ele também já tinha tentado tirar o visto dele 2 vezes, mas as 2 vezes havia sido negado. Então a gente tentou tirar junto, era uma vontade que a gente tinha de conhecer os Estados Unidos. E aí demos entrada no processo, preenchemos o formulário DS-160. Para quem não sabe, o formulário DS-160 é um formulário onde você vai colocar as suas informações pessoais, as suas informações de trabalho, as suas informações sobre a viagem que você quer fazer, quanto tempo você quer ficar, quais lugares você quer conhecer, com quem você vai viajar, enfim, você vai detalhar o que você quer fazer nos Estados Unidos. É importante que você coloque respostas coerentes, porque no dia da sua entrevista, o agente consular ele vai te perguntar para você praticamente as mesmas perguntas que você colocou na DS-160 e você precisa responder igual para ele não te pegar em nenhuma mentira. Eu não me recordo se a DS-160 pode ser respondida em português. Eu acho que deve ser respondida em inglês, mas o site você consegue traduzir ele para português, então fica mais fácil de entender as perguntas. Na época que eu preenchi a minha e do meu esposo, a gente tinha um pouco de medo de fazer sozinho, então a gente procurou uma assessoria, só que a assessoria que a gente procurou nos deu um banho de água fria. Eu liguei para eles para tirar algumas dúvidas e havia sido algo muito mecânico. E aí eu expliquei a situação do meu esposo, que ele já havia tentado tirar 2 vezes e as 2 vezes havia sido negado. Expliquei também que eu nunca tinha tentado tirar o visto. E aí o que o pessoal da assessoria me falou foi: você nunca tentou tirar o seu visto, então a sua chance de ser aprovada é muito maior do que a do seu marido. Seria mais vantajoso você tentar tirar o seu visto sozinha e depois ele ir lá e tentar tirar o dele. Essa não era a nossa ideia, não era a nossa motivação, tentar tirar sozinhos. Então, com todo esse banho de água fria, a gente chegou ao consenso de que nós mesmos iríamos preencher a nossa DS. Então eu pesquisei bastante como preencher, tentei traduzir tudo certinho, e aí eu traduzia as minhas respostas do português para o inglês. Enfim, eu demorei uns 3 dias para conseguir terminar as 2 DS, porque o site na época eu não sei se tinha muita gente tentando preencher, mas assim, toda hora ele reiniciava, então toda hora eu tinha que começar tudo de novo, praticamente do zero, então acabou demorando um pouco. Para quem não tem tempo para fazer, acho que não vai conseguir fazer sozinho, aí sim vale a pena procurar uma assessoria, mas na época eu tinha tempo. E assim, a assessoria que a gente procurou não me passou uma credibilidade, até porque as duas vezes que o meu esposo ele tentou tirar o visto dele, ele fez com assessoria. E assim, eu peguei as 2 DS dele antiga e tentei dar uma revisada nas respostas e tinha muitas respostas ali que tava errado, tava com uma tradução, um errinho ali, outro aqui. Então eu me dediquei, tentei fazer a minha e a dele o mais perfeita possível. Depois que a gente preencheu a DS, aí pagamos a taxa do visto. Ano passado, não sei quanto que tá agora, mas ano passado tava US$ 160 por pessoa. Deu mais ou menos 1.850 o total para nós dois. Essa taxa você paga no cartão.
Eu não lembro se dá para pagar no boleto, mas a gente acabou pagando no cartão de crédito. Depois que a gente pagou a taxa, aí foi a hora de marcar a entrevista. Ano passado tava uma loucura para marcar a entrevista, porque o consulado tinha sido fechado devido à pandemia e tinha retornado há pouco tempo, então tava uma fila gigantesca para conseguir agendar. A gente pagou a taxa em março, fomos tentar agendar e aí a vaga mais próxima era para dezembro do ano passado. E assim, a nossa ideia era viajar em junho, então não tinha como esperar até dezembro. E aí o que a gente fez? Para garantir ali a vaga, eu marquei para dezembro, porém eu entrava toda hora no site para ver se tinha surgido alguma vaga. Eu literalmente entrava o tempo todo. 3 dias depois eu consegui para a primeira semana de abril, tipo, com um intervalo assim nem de um mês de quando a gente pagou a taxa para o dia da entrevista. Só que eu só consegui para o Rio de Janeiro e a gente morava em Ilhabela, São Paulo. Mas mesmo assim valia muito a pena porque não estava tão longe de Ilhabela, então deu pra gente ir. A gente precisou ficar no Rio alguns dias porque eu não consegui vaga para o CAVES no mesmo dia da entrevista. Então a gente marcou o CAVES para terça e a nossa entrevista era na quinta. Então a gente foi para o Rio numa segunda-feira e ficamos lá até quinta-feira depois da entrevista. Bom, no CAVES é algo muito simples, você vai lá para tirar a biometria, né, que é a digital, para tirar foto. Lá é bem tranquilo, lá geralmente trabalha brasileiro, então é muito mais de boa. Quando é um pouco mais tenso é o dia da entrevista, você faz a entrevista com um agente consular americano. Alguns falam português super bem, outros nem tanto. O que atendeu a gente falava português tipo, muito bem, então facilitou bastante o diálogo. A entrevista eu tinha a impressão que seria muito pior, porque a gente vê vídeo, né? Eu vi bastante vídeo no YouTube, dava aquele frio na barriga, mas até que foi bastante tranquilo. A gente chegou lá, não pode entrar com bolsa, com aparelhos eletrônicos, então a gente teve que deixar a nossa bolsa num guarda-volume. Lá no Rio fica passando uns caras lá na rua, né? Vai se formando uma fila para poder entrar no consulado e aí vai passando uns rapazes oferecendo para pegar a sua bolsa e guardar no guarda-volume. A gente entregou a bolsa, celular, eu entrei só com uma pasta com documento meu, com os documentos meus e do meu esposo. E eu até fiquei meio assim, meu Deus, como assim a gente está entregando a nossa bolsa para um desconhecido? Mas foi tranquilo, a gente entrou lá, o meu esposo teve que tirar o cinto para poder entrar, depois ele conseguiu colocar o cinto de volta, porque você passa por acho que como se fosse uma cabine de raio-x, eu não sei como que se chama. Enfim, quando chegou lá dentro tinha muita gente, mas até que foi bem rápido. Aí a gente passa como se fosse por uma triagem, onde você dá os passaportes. Nessa hora, a moça falou que a minha foto tinha dado algum tipo de erro, então eu tinha que sair do consulado, ir lá fora, procurar um lugar para tirar foto, imprimir a foto e entregar novamente para ela. Aí eu fiz isso, saí, fui lá, tirei uma foto, voltei, entreguei para ela. Aí sentamos para esperar a nossa vez. Quando chegou a nossa vez, vai se formando uma fila e aí você vai vendo aquelas pessoas sendo entrevistadas, o que o cônsul está perguntando para ela, o que elas respondem. É um pouco intimidador porque você começa a pensar, nossa, todo mundo vai ouvir o que eu estou falando. Então, eu vi casos de pessoas que tinham um casal que eles eram super viajados, eles já tinham ido para a Alemanha, para vários países, tinha empresa, tinha vários vínculos, tipo, tava perfeito. E o visto deles foi negado, mas nesse dia a gente viu muita gente também sendo aprovado. E aí, quando chegou a nossa vez,
eu tava muito nervosa, meu esposo também tava muito nervoso, mas a gente tentou ser o mais discreto possível. E aí a gente chegou lá, deu bom dia, o cônsul foi super simpático. E ele começou a perguntar, acho que a primeira pergunta que ele fez pra gente foi: vocês conhecem os Estados Unidos? E aí a gente respondeu que não. Perguntou se a gente conhecia alguém aqui, a gente respondeu que também não. Perguntou para onde a gente ia e eu falei que a gente ia para Los Angeles. E aí ele perguntou quanto tempo que a gente ia ficar, eu falei 7 dias. E ele perguntou para mim por que Los Angeles, e aí eu falei que era um ótimo lugar para passar a lua de mel e que eu tinha muita vontade de conhecer Hollywood, eu tinha vontade de conhecer Venice, eu tinha vontade. Fui falando, tipo, todos os pontos turísticos de Los Angeles que eu queria conhecer. E aí ele perguntou: vocês casaram recentemente? E aí eu falei que sim, que a gente tinha acabado de casar. E aí ele continuou lá digitando, olhava pra gente, digitava, e aí ele perguntou se tínhamos filho, perguntou quanto que a gente ganhava e com o que a gente trabalhava, perguntou se a gente tinha casa própria juntos, e a gente não tinha casa própria, então a gente falou que não. E aí foi essas as perguntas que ele fez, eu não achei nada demais. A gente tinha levado muitos documentos. Eu havia levado os meus comprovantes de imposto de renda que eu havia declarado nos últimos, acho que 3 ou 4 anos. Levamos o cartão do CNPJ do meu marido, né, para provar que ele tinha CNPJ. Eu levei também uma declaração do meu curso. Na época eu estava fazendo um curso que era um pouco longo, então eu pedi para a escola uma declaração. Levamos extrato bancário, os últimos 3 extratos bancários do meu esposo. Nossa, tipo assim, a gente levou muita coisa. Levei minha carteira de trabalho, na época eu estava trabalhando registrado. Enfim, tudo que vocês imaginar tinha na minha pasta. Minha pasta tava super pesada, tinha, sei lá, umas 120 páginas mais ou menos. Eu não levei uma pasta totalmente transparente, a minha pasta era uma pasta rosinha, mas dava para ver um pouco do conteúdo que estava ali dentro. A gente também levou a nossa certidão de casamento, né, para provar, se precisasse, que a gente realmente era casado e que a gente tinha casado recentemente, mas eles não pediram nada. A nossa pasta voltou para casa intacta, sem mexer em uma folha, graças a Deus. Enfim, ele fez todas as perguntas, a gente respondeu tudo certinho, ele ficou lá um tempão digitando, aí eu pensei, nossa, vai ser negado, porque ele realmente demorou. Talvez não tenha demorado, mas ali naquela situação toda parece ser uma eternidade. E aí ele olhou pra gente, pegou um papelzinho branco. Na hora que ele pegou um papelzinho branco, eu já fiquei feliz, porque eles dão, se eu não me engano, um papel rosa para quem é negado e um papel branco para quem é aprovado. E aí ele deu um papel branco pra gente, pegou o nosso passaporte, colocou um elástico, botou os dois juntos, né? E falou pra gente: bom, o visto de vocês foi aprovado, com 10 dias o passaporte de vocês chega em casa. A gente tinha escolhido receber o nosso passaporte em casa, tem a opção de você pegar no consulado, mas como a gente fez a entrevista no Rio de Janeiro e morávamos no litoral de São Paulo, então ficava inviável ir para o Rio de Janeiro buscar um passaporte. Seria muito mais vantajoso receber em casa. Então a gente agradeceu, deu tchau, mantemos ali a postura, né? Não ficamos descontroladas ali sorrindo e fazendo um auê. Você precisa ser discreto para não mostrar que está muito ansioso, para eles não pensar que ali tem algo errado. Quando a gente saiu do consulado, entramos no táxi, aí a gente se abraçou e comemorou. A ficha demora um pouco para cair, porque era algo que a gente queria muito, então a gente ficou muito feliz. E nesse papelzinho branco que a gente recebe, fala a seguinte frase,
que não é para comprar passagem, pagar hotel antes de você receber o seu passaporte, porque existe a possibilidade do seu visto ser negado mesmo depois do cônsul ter falado para você que ele foi aprovado. Inclusive, eu vi alguns vídeos de pessoas que passaram por isso. Então, a gente foi para casa. Até o momento, ninguém, assim, da minha parte sabia que a gente estava pretendendo fazer isso. Acho que eu só tinha contado para uma amiga. Minha mãe, ninguém sabia disso ainda. A gente foi para casa, esperamos lá o passaporte chegar, acho que demorou uns 4 dias. Depois que o passaporte chegou com vista, a gente ficou mais tranquilo. Na mesma hora a gente já foi lá, comprou as passagens, reservou o hotel, porque você precisa ter uma reserva, você precisa também ter uma passagem de ida e volta para você comprovar que você está indo ali ficar aqueles dias, mas que você vai voltar. Então, quando a gente estava com o passaporte já em mãos, com vista, a gente conseguiu nos organizar com hotel, passagem, financeiramente também. A gente veio para os Estados Unidos, inclusive eu estou gravando esse vídeo daqui dos Estados Unidos. A gente veio para cá e eu só falei para minha mãe, para os meus irmãos, e só uma amiga minha sabia, mais ninguém eu contei a respeito disso. O meu esposo contou para um pouco mais de pessoas, mas eu consegui guardar melhor o segredo, porque eu achava importante passar por todo o processo, principalmente pelo processo da imigração aqui, para poder contar para as pessoas. Então, assim, acho que 98% das pessoas que eu conheço ficaram sabendo através de fotos no Instagram, ou eu mandei mensagem depois contando. Bom, o processo pra gente foi muito tranquilo, deu tudo certo, graças a Deus não é um bicho de 7 cabeças. Se você tem vontade de conhecer os Estados Unidos, ou de estudar, ou de morar, vá em frente, faz tudo com bastante cautela, presta bastante atenção na DS. Se você não conseguir fazer sozinho, pede ajuda para alguém, ou faz com uma assessoria que tenha credibilidade, que vá realmente fazer um bom trabalho na sua DS, que vai preencher tudo certinho. Fique em cima para que você consiga acompanhar, para ver se tudo está sendo respondido da forma correta. Economiza também, mas não compra passagem, não compra nada, gente, antes de ter o visto aprovado. Tenta, mesmo depois de você ter o visto aprovado, espera você estar com seu passaporte em mãos. Conta para o mínimo de pessoas possíveis, só para as pessoas que você tem um pouco mais de apego, né, mais de intimidade. Algumas coisas nas nossas vidas é importante a gente deixar em off até que aconteça, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Bom, a dica que eu tenho para dar para vocês eu não lembro onde foi que eu vi isso, ou se foi uma teoria criada com vozes da minha cabeça, mas eu me apeguei a uma situação de que se eu tentasse marcar o visto para o horário da manhã, para um dos primeiros horários da manhã, e início de mês, a chance de ser aprovado seria maior. Não sei se isso é verdade, mas com a gente deu certo. Dizem que no Rio de Janeiro também a taxa de aprovação é bem maior comparado a São Paulo. O meu esposo, ele tentou as 2 outras vezes em São Paulo e foi negado, e no Rio a gente foi aprovado de primeira. Bom, acho que a teoria de manhã você ainda não tá tão de mau humor como o final de tarde, porque imagina, você trabalha ali o dia inteiro, você entrevista 600 pessoas por dia, chega no final da tarde, você não quer mais falar com ninguém, você não quer mais ouvir a história de ninguém, você só quer ir para sua casa, tomar um banho e ficar tranquilo. Então de manhã você ainda tá um pouco mais receptivo para, assim, não é nada certo, mas foi o que eu imaginei, que de manhã a pessoa que estivesse nos entrevistando, ela estaria um pouco mais receptiva. Início do mês, por que eu pensei que início do mês também seria uma ótima oportunidade para aprovação?
Eu não sei se isso é verdade, mas eu imagino, de novo, são fontes da minha cabeça, tá? Que cada cônsul ele tenha uma cota mensal de visto para ser aprovado. Então eu imagino que no início do mês essa cota ainda esteja grande e final do mês essa cota já tenha diminuído bastante. A gente fez bem no iniciozinho do mês e praticamente no segundo horário da manhã, a gente fez a entrevista, acho que às 9 da manhã. Então, talvez tenha sido por isso, talvez tenha sido sorte, talvez tenha sido os vínculos, a gente não sabe o que foi, mas eu me apeguei bastante nessa teoria. Mas, pessoal, não se apeguem nessa teoria na hora de tirar o de vocês, tá? Se vocês não conseguirem vaga para entrevista pro início do mês ou para os primeiros horários do dia, não precisa se apegar a isso, tá? Se vocês conseguir, ótimo. Se não conseguir, ótimo também. O importante é fazer a entrevista. Bom, é isso. Essas são as dicas que eu vou deixar para vocês. Sejam cautelosos na DS, preencha tudo certinho. No dia da entrevista, tenta ser objetivo, tenta não gaguejar, não ficar contando uma história na qual você possa se perder, entendeu? Tenta demonstrar que você sabe do que você está falando, que a sua história é verdadeira e tudo vai dar certo. É só ter fé. Ah, outra coisa, eu só deixei o meu esposo responder uma pergunta, que era com que ele trabalhava. Eu tava tão nervosa e quando eu fico nervosa eu acabo falando, enfim. E eu acabei respondendo todas. O cônsul perguntava e eu já em seguida ia lá e respondia. Eu não sei se isso é legal, tem gente que fala que não é legal você responder pelo outro. É que no nosso caso, como a gente era um casal, então ele perguntava coisas que aglobava nós dois, então eu acabava respondendo, mas deu tudo certo. E é isso, gente. Me acompanha aqui, não se esquece de se inscrever no canal, me segue no Instagram que eu vou mostrar o meu dia a dia aqui nos Estados Unidos, vou trazer mais dica para vocês também, tá bom? Deixa aí nos comentários dicas de vídeo que vocês querem que eu grave, que eu vou gravar para vocês. E é isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui, fiquem com Deus e tchau, tchau!